Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo do quadro analisando a carteira dos membros aqui do meu canal. É um quadro que eu gosto bastante, acho que tenho tido uma aceitação também muito interessante aqui no meu canal, que cara, os membros do canal, além de terem vários outros benefícios, um deles é poder mandar a carteira para mim ali no Investidor 10, o link dela, para fazer um vídeo aqui dando a minha opinião. Não é que eu estou mandando fazer qualquer tipo de alteração, não é isso, não é para você ver dessa forma, nem é meu objetivo. Meu objetivo aqui é só dar uma opinião para você. Ok? Eu acredito, tá, que quanto mais a gente conversa sobre investimentos, sobre as carteiras, mais todo mundo vai aprender. Tá? E o objetivo do meu canal é esse, é transformar quem assiste aqui em um investidor de verdade, cara. Um investidor que pense da maneira correta, que para de ficar tentando inventar moda, faz o que funciona, e por isso que eu trago sempre a minha opinião aqui na carteira dos membros do canal. Então, se você for membro, basta você colocar sua carteira no Investidor 10, é de graça, tá? E aí você me manda o link lá na postagem que a gente tem na aba comunidade. Temos bastante carteiras aqui para fazer o vídeo. Óbvio que eu não vou transformar o canal só nisso, por isso que eu faço um vídeo por semana, 2 vídeos por semana, assim por diante, tá? Mas hoje mais uma carteira aqui, então deixa seu like, se inscreva no canal e aproveite aqui as informações, tá bom, gente? Bom, o negócio é o seguinte, mostrando aqui para vocês, tá? Aqui temos o comentário do A Garcia, tá? Inclusive o último episódio foi a Luana, tá? Que eu fiz para vocês, se você não viu, assista. E o próximo vai ser do iNews, ok? Então já dando um spoiler aí para ele, tá? E olha só que interessante. Comecei a investir seguindo a estratégia de diversificação e preço não importa. Fiz péssimos negócios. Hoje busco preço e lembrando preço teto para você receber um bom dividendo e boas empresas, visando concentrar a carteira em empresas de dividendos, tá? Então perceba que ele começou da estratégia errada e agora migra para a estratégia certa, tá? Com relação à diversificação, acabei investindo em diversas empresas. Hoje me sobram Renner, Fleury, Carrefour, B3, Bradesco. Pretendo vender todas elas, porque não são empresas. Apesar de algumas serem previdenciárias, não são as melhores. A verdade é essa. A dúvida que ele tem: estou no prejuízo em todas. Será que vale a pena assumir um prejuízo e migrar o capital para empresas de dividendos? Sardinhadas e sardinhadas no passado. Bom, vamos falar um pouco sobre a carteira dele então. Eu vou começar respondendo essa pergunta, tá? Já para não ficar enrolando aqui, mas só rapidamente. Uma carteira praticamente ações. Hoje com foco previdenciário. Tem um pouquinho de FII aqui, mas é muito irrelevante para a carteira. Pergunta que ele me fez é uma pergunta muito interessante, tá? Pô, eu assumo um prejuízo numa empresa que eu tenho porque eu entendi que foi um investimento errado e que eu quero concentrar naquilo que é a minha estratégia? A resposta, na minha opinião, é sim. Mas, pô, Bruno, como assim você vai falar para ele assumir um prejuízo? Gente, não é porque você tem uma empresa na carteira que você nunca deve vender, tá? E não é porque você tenha um prejuízo na carteira que você tenha que ficar fazendo tal do preço médio, né? Ficar comprando para tentar netar aquele seu prejuízo. Pelo contrário, fazer isso é pior. Tá? Então, se você investir numa empresa que você entendeu que você errou, eu errei. Investir numa empresa que não considero uma empresa boa, não é um negócio que eu quero ser sócio, não é um negócio que me gera dividendos, não está alinhado com a minha estratégia, é um erro. As pessoas erram e não tem problema nenhum. Aproveite para errar e assumir esses erros enquanto você está numa carteira iniciante. Que a maioria das pessoas aqui, talvez. Tá? Então não tem problema nenhum. Eu, inclusive, já vendi empresas com prejuízo. Né? Quando tinha Wiz aqui na minha carteira pública, tinha um prejuízo em Wiz. Eu falei, gente, eu vou vender. Eu fiz um vídeo, mostrei que eu vendi. Por quê? Porque eu considerei que eu errei ao colocar aquela empresa na carteira. Os motivos não vêm à tona agora, mas resumidamente eu errei. Se eu errei, não faz sentido ter na carteira. Então, se eu tô com prejuízo, o azar é meu, vamos colocar dessa forma. Tá? Vale muito mais, às vezes, você realizar um prejuízo, mas pegar uma grana que ainda você tem na posição naquela empresa errada e aplicar numa empresa que você acredita que é boa, que está numa barganha boa, porque aquilo vai compensar ao longo do tempo. Então, resumidamente falando, eu acredito que se você considerou que você errou, você não deve ficar com aquele negócio na carteira. Então, sim, na minha opinião, você tem que vender e comprar as ações que realmente fazem sentido para sua estratégia. Senão você vai carregar um peso morto na sua carteira ao longo de muito, muito tempo. Beleza? Bom, como ele falou aqui, a carteira dele, ele está migrando para ser uma carteira totalmente previdenciária. Eu acho que aqui, se a gente abrir o gráfico, vai ficar um pouco mais fácil de ver. Então perceba, né, que aquelas empresas pequenas que ele mencionou para gente que queria tirar, tá? Elas já representam um pouco da carteira dele, ou seja, ele está focando os seus aportes aqui em empresas previdenciárias, o que eu achei bastante interessante. Em termos de escolhas, tá? Vamos uma por uma. Banco do Brasil, a maior posição da carteira dele. Ótimo, considero sim
que é uma boa posição, considero inclusive, tá? Como a minha carteira aqui, que vocês já sabem, é uma posição que nos trará bastante dividendo em 2024. Transmissão Paulista, tá? Também acho uma ótima empresa, tá? Gostaria inclusive também de ter uma posição maior na minha carteira de Transmissão Paulista. Hoje aqui na carteira dele já tem quase 40 mil reais. Vai pagar um dividendo interessante na casa dos 8, 8,5, 9, que sabe depender do preço aí, para você ver o yield, né? Porque ele muda sempre com o preço, mas é um dividendo interessante. Apesar de não ser uma barganha tão óbvia nesse momento em empresas de energia, mas considero interessante ter na carteira. Ele tem aqui uma exposição a Vale em commodities, tá? A única opção, quer dizer, a única atenção que eu chamo para ele é isso daqui. Então, cara, para mim, 15% numa empresa como a Vale, que é uma empresa atrelada a commodity, com muitos desafios no curto prazo, com uma altíssima volatilidade nos dividendos, eu acho demais para a carteira. Eu estou repetindo isso sempre aqui, porque eu gosto de trazer essa opinião, deixá-la muito bem clara na cabeça de vocês. Tem algumas pessoas, tá, que vêm eu fazendo vídeo de Vale, saem comprando, tá? Eu sempre disse, não me copiem, mas às vezes algumas pessoas olham para mim, se inspiram e falam, pô, vou comprar também. Só que aí, quando você olha a carteira do cara, sei lá, é 30, é 40% Vale. Eu não acho que assim seria uma montagem ótima de portfólio, apesar de você fazer o que você quiser. Mas chamo só atenção aqui para ele nesse sentido. Tá? 15% eu acho demais. Nesse momento eu pararia os aportes em Vale, focaria o aporte em outra empresa, tá? Perceba que é a terceira maior posição da carteira dele. Aí vem Engie, tá? Também uma empresa de altíssima qualidade. Aqui o preço médio dele está muito próximo do preço teto que eu tenho de Engie, que é R$ 40,70. Perceba que não é uma empresa que você tem hoje, na minha opinião, tá margem de segurança para comprar. Uma das razões do porquê eu fiz a troca de Engie foi justamente isso. Gostaria de ter uma empresa na carteira que eu conseguisse aportar de forma mais consistente. Apesar de Engie ser uma empresa excelente, ele não está com um negócio ruim na carteira, pelo contrário. Tá? E de novo, setor baixa, acho que isso faz sentido. Itaúsa, para ser bem transparente aqui, não é uma empresa que eu teria na carteira. Acho que muita gente compra Itaúsa para se expor talvez a Itaú. Eu, sinceramente, teria Itaú direto, tá? Para ser bem transparente. Então não teria também Itaúsa, trocaria por Itaú. Esse seria um movimento que eu faria. Inclusive Itaú hoje, na minha planilha de preço teto, apresenta uma margem de segurança bastante interessante. Tá? Aqui algumas empresas que ele falou que ele tiraria, e eu concordo, tá? Não teria Fleury, não teria Loja Renner. Perceba, olha o prejuízo forte que ele tem aqui em Renner, mas é aquilo, cara, se você não acredita no negócio, você não acompanha, como é que você sabe que esse prejuízo pode virar em algum momento? Eu não faço ideia, tá? Não acompanho o Renner. Então eu não sei dizer para você se esse prejuízo aqui é um prejuízo, cara, que vai ser revertido em breve, ou se não, eu não faço ideia, porque eu não acompanho. Mas veja, você tem 7 mil reais aqui nessa empresa, hoje, de saldo. Cara, são 7 mil reais que você pode pegar e, cara, comprar Banco do Brasil, sabe? São 7 mil reais que você pode comprar um pouco em Transa Paulista, que vai te pagar um bom dividendo agora. Ou, quiçá, são 7 mil reais que você pode adicionar uma outra empresa na sua carteira do setor best. Quiçá uma seguradora, que talvez falte aqui, né? Você entende? Então, essa é a questão que eu falei. Talvez assuma o erro, errei, acabou, e aí você vai lá e você acaba por ter esse capital já trabalhando para você, uma empresa que você gosta, né? Que você confia, que você acompanha, assim por diante. Taurus eu manteria, tá? Apesar daqui do seu prejuízo. Conversei recentemente aí com o CEO e com o CFO da Taurus, acho que é uma visão mais longo prazista que a gente teria aqui, é um mix de uma empresa oportunidade barra previdenciário, porque tem uma política clara de dividendos, tá? Então acho que poderia manter na carteira, acho que talvez essa seja a única que eu não tiraria, tá? Para ser bem sincero. B3 também não gosto, tá? Para ser bem transparente aqui com vocês, acho que também usaria esse dinheiro para aportar numa empresa previdenciária mais óbvia. BR Partners é um banco interessante, acho que esse eu manteria também. Aqui a gente pode fazer um mix entre oportunidade e também, teoricamente, um dividendo interessante. Manteria BR Partners e Bradesco. Eu também venderia, como você mesmo já tem dado até a visão. Eu aportaria a grana de Bradesco também, Banco do Brasil. Perceba que é uma carteira interessante, tá? Você tem bons ativos, você tem boas escolhas. E uns erros aqui, outros ali, mas acho que nada que te impeça de mudar isso daqui e de, inclusive, melhorar essa carteira, mas eu acredito que você está no caminho certo. São, 191 mil reais de saldo bruto aqui nessa carteira, quase 200 mil reais aplicados, então você está no caminho certo. Agora é só focar em fazer realmente o que funciona, assumir esses erros, focar no que importa. Em termos de fundo imobiliário, tá, gente? Eu não conheço muito, deixo sempre aqui o espaço para você que conhece de fundo imobiliário comentar sobre essa escolha dele. É o XPIN 11, não conheço, nunca ouvi falar, para ser bem sincero. Tenho também um prejuízo, acredito que talvez FI não seja o foco da carteira dele, dado que é um valor bem irrisório, né, frente ao que a gente tem aplicado aqui em ações, tá bom?
Em termos de provento, só para vocês darem uma olhada aqui, entenderem um pouco da concentração da carteira. Deixa carregar. Gente, eu vou beber uma água aqui, vocês me desculpem, nunca bebo aqui durante o vídeo, mas realmente estou com a garganta bem seca. E é interessante que, enquanto vai carregando aqui, é legal da gente falar o seguinte: essas carteiras, quando você olha, você percebe sempre essa evolução, tá, de proventos. E quanto menos você erra, vamos colocar assim, quanto menos você erra, ou quanto antes você assume seu erro, mais isso daqui vai começar a crescer de forma exponencial. Por quê? Porque você vai direcionar seus aportes, vai usar seu dinheiro para já comprar empresas que te pagam um bom nível de dividendo. Tá? Em 2024 ele já recebeu R$ 9.300 de proventos. Tá? Em 2023 ele recebeu 6 mil, em 2022 5.500. Perceba a evolução. E já tem um pouco provisionado para 2025 de R$ 201. Acredito que 2025 vai passar 2024. E é isso que a gente quer ver em toda a carteira. Isso acontece na minha, isso acontece na de vocês, isso acontece praticamente em todas as carteiras com foco previdenciário aqui. E é o que importa, tá bom? Em termos de rentabilidade, nos últimos 12 meses, não está muito bem das pernas a carteira dele aqui nos últimos 12 meses. Não é isso que vai ditar boas escolhas ou não, como eu falei para vocês, ele tem alguns erros ali, e esses erros acabam por trazer uma rentabilidade negativa para a carteira, mas é simplesmente uma questão de arrumar, beleza? Eu não ficaria muito vidrado nessa rentabilidade aqui, porque, na minha opinião, é a consequência de boas escolhas. Então, à medida que você faz boas escolhas, assume os erros, isso aqui deve melhorar. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado a você que acompanhou aqui. Se você tiver algum comentário sobre a carteira dele que você faria diferente, ou se você concorda com a explicação que eu dei aqui, comenta aqui embaixo, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.